100 frases de Martin Luther King Jr., a sabedoria de um dos maiores líderes políticos do século XX. Introdução. Nascido em Atlanta, no estado da Geórgia, Martin Luther King Jr. nasceu em 1929 e faleceu em 1968. Foi um pastor protestante e ativista político norte-americano. Sua cruzada em favor dos direitos civis dos negros e pobres fez dele uma das mais importantes vozes de protesto e luta por justiça do século XX. Seus esforços não se limitaram ao combate às práticas de discriminação racial. King foi defensor dos direitos das mulheres, opositor da Guerra do Vietnã e militou ainda por melhores salários e condições de trabalho para a população de baixa renda. Graduado em Sociologia e Teologia, com doutorado nesta última, King sempre foi um hábil artesão da palavra e seus discursos são ricas peças de exortação e motivação. Sua grande força moral, que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964, recebeu influência do princípio da não-violência de Mahatma Gandhi e principalmente dos ensinos de Jesus Cristo. Por sua vez, seu exemplo e suas palavras impactaram e continuam a influenciar pessoas em todos os cantos da Terra. Confira nas páginas a seguir um pouco da riqueza do pensamento de Martin Luther King Jr., e no texto, ao fim deste volume, entenda a origem da irrefreável esperança e sede de justiça que tornaram King um gigante. As 100 frases de Martin Luther King Jr. Número 1. O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. 2. Creio que a verdade desarmada e o amor incondicional terão a última palavra na realidade. É por isso que o bem temporariamente derrotado é mais forte do que o mal triunfante. 3. No final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. 4. Suba ao primeiro degrau com fé, não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. 5. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. 6. Temos de conduzir nossa luta para sempre no alto plano da dignidade e da disciplina. Não devemos deixar nosso protesto criativo se degenerar em violência física. Precisamos nos erguer sempre e mais uma vez à altura majestosa de combater a força física com a força da alma. 7. A civilização e a violência são conceitos contrários. Os negros dos Estados Unidos, seguindo o povo da Índia, demonstraram que a não-violência não é uma passividade estéril, e sim uma poderosa força moral que leva à transformação social. 8. Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. 9. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. 10. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. 11. Eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. 12. Se alguém varre as ruas para viver, deve varrê-las como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha, como Shakespeare escrevia. 13. Este verão sufocante da insatisfação legítima do negro não passará enquanto não chegar um outono revigorante de liberdade e igualdade. 14. Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. 15. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. 16. Temos de aprender a viver todos como irmãos ou morreremos todos como loucos. 17. Uma das coisas importantes da não-violência é que ela não busca destruir a pessoa, mas transformá-la. 18. Devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. 19. O tumulto é a linguagem daqueles que ninguém entende. 20.
Todo progresso é precário e a solução para um problema coloca-nos diante de outro problema. 21. Não ficaremos satisfeitos enquanto um só negro do Mississippi não puder votar ou um negro de Nova York acreditar que não tem razão para votar. 22. É melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que se assentar-se, fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar que em dias de frio em casa me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. 23. Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida: amor no coração e sorriso nos lábios. 24. Nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda iremos ser, mas graças a Deus não somos mais quem nós éramos. 25. Se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ainda assim plantaria a minha macieira. 26. Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. 27. O que vale não é o quanto se vive, mas como se vive. 28. Saiba que seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos, e não por alguma força que venha de fora. O seu pensamento é a planta concebida por um arquiteto para construir um edifício denominado prosperidade. Você deve tornar o seu pensamento mais elevado, mais belo e mais próspero. 29. Mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma grande realização. 30. Eu me oponho à guerra do Vietnã porque amo os Estados Unidos. Eu me pronuncio contra essa guerra não com revolta e sim com angústia e tristeza em meu coração. E principalmente com o desejo apaixonado de ver nosso querido país continuar sendo exemplo moral do mundo. Falo contra essa guerra porque estou decepcionado com os Estados Unidos e não pode haver uma grande decepção quando não há um grande amor. 31. O amor é a única força capaz de transformar o inimigo em amigo. 32. Não há nada mais trágico nesse mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. 33. Talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para que o melhor fosse feito. 34. Devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita. 35. A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. 36. Nós não podemos nos concentrar somente na negatividade da guerra, mas também na positividade da paz. 37. O que afeta diretamente uma pessoa afeta todos indiretamente. 38. Inteligência e caráter, eis o objetivo da verdadeira educação. 39. Nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e a estupidez conscienciosa. 40. Enfrentaremos a força física com a nossa força moral. 41. Não permita que homem algum o rebaixe o suficiente a ponto de odiá-lo. 42. O mais perigoso tipo de ateísmo não é o ateísmo teórico, mas o ateísmo prático. Este é o mais perigoso tipo. E o mundo, e mesmo a igreja, está repleta de pessoas que prestam culto com os lábios em lugar de um culto com a vida. 43. Para ter inimigos não precisa declarar guerras, apenas diga o que pensa. 44. Lembremo-nos que no universo há um grande e benigno poder que é capaz de abrir caminho onde não há caminho. 45. Não se honra a cultura comemorando o genocídio. 46. Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. 47. Eu não estou afirmando que aquelas coisas não sejam importantes. Nós precisamos delas. Nós precisamos de carros, nós precisamos de dinheiro, de tudo que é importante para viver. Mas sempre quando elas se tornam substitutos de Deus, elas são prejudiciais. 48. Hoje é sempre o dia certo de fazer as coisas certas, de maneira certa. Amanhã será tarde. 49.
Todos nós temos o instinto maior do rufar dos tambores. A grande questão da vida é domar esse instinto. É um bom instinto se você não distorcê-lo e pervertê-lo. Não desista. Continue sentindo a necessidade de ser importante, mas quero que você seja o primeiro no amor. Quero que você seja o primeiro em retidão moral. Quero que você seja o primeiro em generosidade. 50. O ser humano deve desenvolver para todos os seus conflitos um método que rejeite a vingança, a agressão e a retaliação. A base para esse tipo de método é o amor. 51. A Igreja deve ser lembrada de que não é mestra ou serva do Estado, mas sim a sua consciência. Ela deve ser guia e a crítica do Estado nunca sua ferramenta. Se a Igreja não recuperar seu fervor profético, ela se tornará um clube social irrelevante sem autoridade moral ou espiritual. 52. Tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e corresponderá em realidade o verdadeiro significado de seu credo, que todos os homens são criados iguais. 53. Nossa geração não lamenta tanto os crimes dos perversos quanto o estarrecedor silêncio dos bondosos. 54. Fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada. 55. Um líder não é aquele que procura o consenso, mas aquele que molda o consenso. 56. A liberdade nunca é dada voluntariamente pelo opressor, ela deve ser exigida dele. 57. O progresso humano não é automático ou inevitável. Cada passo rumo à justiça requer sacrifício, sofrimento e esforço. 58. Percebamos que o arco da moral universal é longo, mas se inclina em direção à justiça. 59. A questão não é se seremos extremistas ou não, mas que tipo de extremistas seremos, os do amor ou os do ódio? 60. Não devemos perguntar apenas quem foram os assassinos, mas também questionar o sistema, a sociedade, a filosofia que produziu esses assassinos. 61. Se eu puder ajudar alguém a seguir adiante, alegrar alguém com uma canção, mostrar o caminho certo, cumprir meu dever como cristão, que é divulgar a mensagem que Cristo deixou, então minha vida não terá sido em vão. 62. Nunca se esqueça que tudo o que Hitler fez na Alemanha era legal. 63. O bom vizinho olha além dos incidentes exteriores e distingue aquelas qualidades interiores que fazem de todos os homens humanos e, portanto, irmãos. 64. Só tem 2 dias no meu diário, hoje e aquele grande dia. 65. É nosso dever moral e obrigação desobedecer a uma lei injusta. 66. O nosso mundo depende de uma fundação moral. Deus o fez assim. Deus fez o universo para ser baseado em uma lei moral. Se o homem desobedecê-la, está se revoltando contra Deus. 67. Cada dia é o dia do julgamento, e nós, com nossos atos e nossas palavras, com nosso silêncio e nossa voz, vamos escrevendo continuamente o livro da vida. A luz veio ao mundo e cada um de nós deve decidir se quer caminhar na luz do altruísmo construtivo ou nas trevas do egoísmo. 68. Todas as pessoas podem ser grandes porque todas podem servir. Não é preciso ter um diploma universitário para servir. Não é preciso fazer concordar o sujeito o verbo para servir. Basta um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. 69. Nós adotamos este mundo moderno é uma espécie de relativismo ético. E desde que todo mundo esteja fazendo isto, isso deve ser o certo. Uma espécie de interpretação numérica do que é o certo. 70. É errôneo servir-se de meios imorais para alcançar objetivos morais. 71. Nunca estarei satisfeito até que a segregação racial desapareça da América. 72. Eu também sou vítima de sonhos adiados, de esperanças dilaceradas. Mas, apesar disto, eu ainda tenho um sonho, porque a gente não pode desistir da vida. 73. O comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficiente cristão. 74. Eu tenho um sonho de que um dia meus 4 filhos vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor de pele, mas pelo seu caráter. 75. Todas as pessoas estão presas numa mesma teia inescapável de mutualidades, entrelaçadas no único tecido do destino.
O que quer que afete diretamente, afeta a todos indiretamente. Eu nunca posso ser o que deveria ser até que você seja o que deve ser. E você nunca poderá ser o que deve ser até eu seja o que devo ser. 76. Só na escuridão você pode ver as estrelas. 77. Nosso poder científico tem superado nosso poder espiritual. Nós temos mísseis guiados e homens desnorteados. 78. Essa antiga lei sobre olho por olho deixa todos cegos. 79. A hora é sempre certa para fazer a coisa certa. 80. Chega o momento em que o silêncio é traição. 81. Eu tenho um sonho, só um sonho, continuar sonhando. 82. Devemos chegar a ver que o fim que buscamos é uma sociedade em paz consigo mesmo, uma sociedade que pode viver com a sua consciência. 83. Eu decidi aderir ao amor. Ódio é uma carga muito grande para suportar. 84. Ninguém sabe realmente por que está vivo até saber pelo que morreria. 85. O perdão não é um ato ocasional, é uma atitude constante. 86. A greve, no fundo, é a linguagem dos que não são ouvidos. 87. A moralidade não pode ser legislada, mas o comportamento pode ser regulado. Decretos judiciais podem não mudar o coração, mas podem restringir aqueles que não o possuem. 88. Tenho um sonho de que um dia meninos e meninas negros estarão de mãos dadas com meninos e meninas brancas. 89. Creio que as pessoas que vivem para as outras chegarão um dia a reconstruir o que as egoístas destruíram. 90. Ninguém tem o direito de estragar seus sonhos. 91. Infelizmente, a história transforma algumas pessoas em oprimidas e outras em opressoras. 92. Um homem não pode montar nas suas costas a não ser que elas se inclinem. 93. Nada se esquece mais lentamente que uma ofensa, nem mais rápido que um favor. 94. A questão mais urgente da vida é: o que você está fazendo para os outros? 95. Assim como os profetas do século VIII a.C. abandonaram suas vilas e levaram o seu assim disse o Senhor, muito além das fronteiras de suas cidades natais, e assim como o apóstolo Paulo abandonou sua vila de Tarso e levou o evangelho de Jesus Cristo às mais remotas partes do mundo grego-romano, também eu sou compelido a levar o evangelho da liberdade para além de minha própria cidade natal. Como Paulo, devo constantemente responder ao chamado macedônio por ajuda. 96. Sonho com um dia em que a justiça correrá como água e a retidão como um cauteloso rio. 97. Se a história ensina alguma coisa que o mal é difícil de vencer, tem uma resistência fanática e jamais cede por vontade própria. 98. A verdadeira paz somente não é a ausência de tensão, é a presença de justiça. 99. Nosso Senhor tem escrito a promessa da ressurreição não só em livros, mas em cada folha, em cada flor da primavera. 100. Não sei o que vai acontecer agora. Nós temos dias difíceis pela frente, mas isso não é importante para mim agora, porque eu estivesse no topo da montanha e eu não ligo. Como todo mundo, eu queria ter uma vida longa. A longevidade tem seu valor, mas não estou preocupado com isso agora. Só quero atender aos desígnios de Deus. E Ele me permitiu escalar a montanha e eu olhei lá de cima e vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá com vocês, mas quero que hoje à noite vocês saibam que nós, como um povo, vamos chegar à terra prometida. E eu estou feliz hoje. Não estou preocupado com nada, não temo ninguém. Dito em seu último discurso, a 3 de abril de 1968, véspera da sua morte em Memphis. A fonte da coragem e da esperança de Martin Luther King. Martin Luther King teve sua vida silenciada por um ato de violência, mas antes de seu assassinato, ele já fora por diversas vezes agredido e chegou a ser encarcerado. Junto com sua família, sofreu mais ameaças do que se pôde contabilizar. Ameaças vindas de grupos supremacistas, brancos, de forças políticas e até mesmo de movimentos da causa negra que eram partidários da violência.
Apesar das agruras, King sempre se manteve inabalável. Sabia que sua morte era uma eventualidade bastante provável, mas ainda assim continuou sua marcha movido por uma coragem e uma esperança como que sobrenaturais. Mas qual a origem de tal força impetuosa, de tal amor radical disposto ao sacrifício? King nutria absoluta fé nas palavras e na vida daquele que disse: maior amor não há do que dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Era Jesus de Nazaré o seu exemplo, cuja oferta de verdadeira e eterna paz, amor e concórdia entre os homens constituía a coluna que sustentava King. Amigo leitor, você já teve um encontro com o Cristo de Martin Luther King? O Cristo do amor radical, o partidário dos pobres dos últimos da terra, o cordeiro que pagou o preço máximo por amor a todos nós? Sim, pôde já compreender com clareza a mensagem do Evangelho de Jesus? Permita-me expor-lhe de forma muito simples em 4 breves tópicos em que consiste a mensagem do cristianismo. Assim como há leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. Relacionamento do qual Cristo é a ponte. Primeira lei. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O amor de Deus, pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O plano de Deus. Cristo afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, uma vida abundante com propósito. João 10:10. Porque a maior das pessoas não está experimentando essa vida abundante? Por quê? Segunda lei. O homem é pecador, está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem é pecador, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa de sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho e seu relacionamento com Deus desfez-se. Esse estado de dependência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência do que a Bíblia chama de pecado. O homem está separado, pois o salário do pecado é a morte, separação espiritual de Deus. Romanos 6:23. Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através de seus próprios esforços. Vida reta, boas obras, religião, filosofias, etc. A terceira lei nos mostra a única resposta para o problema dessa separação. Terceira lei. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Ele morreu em nosso lugar, mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500. 1 Coríntios 15, 3 e 6. Ele é o único caminho. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa dele ao enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Mas não é o suficiente conhecer essas 3 leis. Quarta lei. Precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos receber a Cristo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Recebemos a Cristo pela fé, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo afirma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 3:20.
Receber a Cristo implica arrependimento, significa deixar de confiar em nossa capacidade para nos salvar, crendo que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Não é suficiente crer intelectualmente que Jesus é Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados ou ter uma experiência emocional. Recebemos a Cristo pela fé através de uma decisão pessoal. Esses dois círculos representam dois tipos de vida: vida controlada pelo eu. O eu no centro da vida, Cristo do lado de fora da vida. Ações e atitude controladas pelo eu, resultando em discórdias e frustrações. Vida controlada por Cristo. Cristo no centro da vida, o eu fora do centro. Ações, atitudes controladas por Cristo, resultando em harmonia com o plano de Deus. Qual dos dois círculos representa melhor sua vida? Qual deles você gostaria que representasse sua vida? Gostaria de explicar como você pode receber a Cristo? Você pode receber a Cristo agora mesmo em oração. Orar é simplesmente falar com Deus. Deus conhece seu coração e está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. A oração seguinte serve como exemplo. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Abra a porta da minha vida e te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim o tipo de pessoa que desejas que eu seja. Esta oração expressa o desejo do seu coração? Se for assim, faça esta oração agora mesmo e Cristo entrará em sua vida como prometeu. A leitura constante da Bíblia, bem como a comunhão com outros cristãos numa igreja que tenha apenas a Bíblia como sua regra de fé, prática e conduta, são atitudes que lhe fortalecerão como cristão e resultarão em grande proveito para sua busca por sabedoria e paz.